Senhor? Amém! Graças a Deus, irmãos, estamos felizes porque estamos na casa do Senhor para louvar e exaltar. Estou mais feliz ainda, irmãos, porque estamos aqui atendendo o convite do irmão Rogério, né? É um prazer. Já o conhecemos juntamente com a sua esposa, irmão Marcelo, né? Sempre estivemos aí e estamos felizes por vê-lo trabalhando na obra do Senhor, né? Pois sabemos que todos aqueles que trabalham na obra do Senhor têm o seu galardão, têm a sua recompensa. Sem perda de tempo, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 6. Josué 14, a partir do versículo de número 6. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Josué, capítulo 14 e versículo 6 em diante. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram perder o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal, agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Oremos o Senhor uma vez mais. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado. Deus querido, Senhor, meu Pai. Senhor, aqui está a tua palavra nesta noite, Senhor, meu Deus. Esta noite nós te pedimos, ó Pai, fala conosco, Senhor. Segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai. Jesus, querido, quando sabe aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos, Senhor. Portanto, Senhor, meu Pai, toma, Senhor, o primeiro lugar, porque é teu, para a honra e glória do nome de Jesus. Podem sentar, irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, essa mensagem eu titularia nessa noite como Conquistando as Promessas. Quantos têm promessas do Senhor aqui? Glória seja o nome do Senhor. Todos nós temos promessas da parte do Senhor. Pois todos nós, irmãos, quando fazemos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, de o aceitá-lo e confessá-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já temos sobre nossas vidas promessas. Promessas essas que estão contidas nas Escrituras Sagradas. E segundo os estudiosos, há aproximadamente 32 mil promessas na Bíblia Sagradas. Então, todos aqueles que fazem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, automaticamente têm promessas da parte de Deus. Mas não fica só nessas, porque Deus conhece as nossas necessidades. E sabendo das nossas necessidades, por meio de profecias, por meio de maneiras em que o Senhor fala, Ele nos faz promessas dentro das nossas necessidades. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos as promessas que o Senhor tem para nós, irmãos, uma das mais importantes que nós sabemos é que está escrito em Apocalipse 2:10, que aquele que for fiel até o fim terá a coroa da vida.
Se não tivesse nenhuma outra promessa, essa já bastaria para nós. Porque ter a salvação, ter a coroa da vida é algo importante para todos aqueles irmãos que servem ao Senhor. Mas nós entendemos, irmãos, que existem ainda promessas que o Pai tem para nós. Mas aqui, irmãos, eu quero vos dizer que existem pessoas que não podem e não gozarão de tais promessas, como descreve o texto de Números, capítulo 13. A Bíblia diz que os murmuradores e os rebeldes não podem conquistar as promessas de Deus, pois a Bíblia diz que quando o Senhor dá ordem a Moisés de enviar os 12 espias a espiar a terra de Canaã, que emana leite e mel, a Bíblia diz que dentre eles estão Josué e Caleb, mas também tem 10 homens ali que o acompanham. E quando Moisés diz: vão lá, avistam as terras, olha se é boa, se é má, se é ruim, se não é, como são os povos, como são as nações, se fortes, se fracas. E quando eles vão analisar aquela terra, que eles olham e avistam que a terra é boa, que realmente tem frutos muito maravilhosos, mas que também possui gigantes. Aqueles homens trazem um relatório diante da congregação, aqueles 10 homens, e eles começam a dizer que na verdade a terra era boa, tinha frutos maravilhosos, a terra não dava leite e mel, mas a terra também tinha gigante, e os gigantes eram numerosos, eram muitos diante deles. Eles falaram assim: olha, nós não podemos subir contra esse povo, eles são numerosos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ali tem 2 homens chamados Caleb e Josué, que a Bíblia diz que o Senhor os descreve assim: eles possuem um espírito diferente, eles possuem um espírito, irmãos, de coragem, de valentia, como diz 2 Timóteo 1:7, que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E quando eles vão contando o relatório para toda a congregação, a Bíblia diz que aquele povo ali começou a esmorecer, começou, irmãos, a dizer: vamos levantar o capitão e voltar para o deserto, porque será se morremos aqui ou morremos no Egito, vamos voltar para o deserto. Mas a Bíblia diz que então esses homens aqui, chamados Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles tomam a palavra e diz assim: olha, de maneira alguma nós subiremos e possuamos a terra que o Senhor preparou para nós. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor tem promessas para nós, mas uma das coisas que nos impede de chegar lá é se nós formos murmuradores e se formos rebeldes à palavra que o Senhor falou. Mas se você tiver o espírito que eu tinha Josué e o espírito que tinha Caleb, eu te digo nesta noite que então faz romper as dificuldades, as barreiras, o céu porque aquele que crê no Senhor não vai na sua força, mas vai na força do poder, porque é o Senhor. Uma das primeiras coisas que vos digo nesta noite, para conquistar a promessa do Pai, é preciso ter uma das primeiras qualidades que tinha Caleb: ser corajoso. Louvado seja o nome do Senhor. Os medrosos não vencem, os medrosos não chegam, os medrosos não avançam. Somente aqueles que têm coragem, esses sim rompem. Louvado seja o nome do Senhor. Eles dizem: tem muitos gigantes, são numerosos, nós não poderemos subir. Mas havia um homem nele que tinha coragem e diz assim: olha, nós subiremos e a possuamos, porque o Senhor entregará nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha coragem, independente dos gigantes que ali havia. Ele sabia que tinha o maior que estava na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que quem quer, irmãos, conquistar a promessa de Deus, que Deus fez para ele: ter coragem. Se não tiver, não vence, não vai chegar. Mas se tiver, ele olha para o gigante e diz assim: o Senhor está comigo e eu vou em nome do Senhor, como fez Davi. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que
que Caleb, irmãos, louvado seja Deus, ele conquista a sua herança, porque ele possui qualidades necessárias para chegar. E a segunda qualidade que eu descreveria aqui, irmãos, Caleb tinha fé. O Deus que ele servia, ele acreditava nele. Não tem como dizermos que servimos a Deus se quando olhamos para os problemas, a fé fracassa. A fé falha. Não tem como dizer que temos fé no nosso Deus se quando avistamos um problema, queremos recuar. Não tem como dizer. Portanto, quando eles dizem, jamais podemos subir. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles vão possuir a terra. Sabe por quê? Porque Deus está com eles. Louvado seja. Número 14 e versículo 9. Nós a possuamos, não temas, não sejais medrosos, porque o Senhor nos dará, o Senhor está conosco. Isso significa fé em Deus. Não adianta dizermos que temos promessa que vamos chegar, que entraremos na herança que o Pai prometeu, se quando nos vêm os problemas e a adversidade, nós tememos e dizemos, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir. Não tem como dizer, irmãos, que temos fé se recuamos, pois quando este homem aqui escutou isso da parte desses medrosos que não tinham fé, que não criam, pois o mesmo Deus vai falar mais na frente, vai dizer que eles não creem. Ele diz assim, nós subiremos e possuamos, porque o Senhor está conosco. Ninguém, irmãos, vence aqui porque é intelectual, porque é inteligente, porque é bonitinho, porque sabe muito de Bíblia. Ninguém vence por isso, irmãos. Nós vencemos mediante a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Se dizem para você, será se você chegar lá mesmo? Será se você vai vencer? Mas quando nós cremos no Senhor, nós diremos, eu vencerei, eu chegarei lá, e você vai ver o grande na herança naquilo que o Senhor tem prometido para mim. Você vai ver, e eu quero te chamar para desfrutar também dela, porque a minha fé diz que essa é o e que vai me fazer romper e ultrapassar os gigantes que eu quero diante dele. Tem que ver isso aqui nesta noite. Senhor, ele possuía fé. Louvado seja o nome do Senhor. Seu Deus, ele diz, nós subiremos, porque Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que ele tem mais uma qualidade, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele era? Perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. Josué 14 e versículo 14. Quando ele reivindica, ele diz assim, ó, por quanto o Senhor falou sobre mim, sobre ti, Josué, por meio de Moisés, e disse que a terra em que eu pisasse essa, ele me daria por quanto eu perseverasse em seguir o Senhor. Uma das coisas que é difícil, louvado seja o nome do Senhor, para nós e para aqueles que são crentes, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, é perseverar. Tem vezes que o crente tem promessas, tem projetos de Deus na vida dele, mas começa a vir as lutas, os problemas, as dificuldades, e de repente, irmãos, ele já começa a pensar em parar, ele já começa a pensar em desistir. Mas meu Deus, é mais uma luta, é mais uma dificuldade. Será se eu vou romper? Será se eu vou chegar? E a Bíblia diz que este homem aqui, ele perseverou em seguir ao Senhor. Portanto, ele mesmo diz, quando eu saí de lá, eu tinha 40. Hoje eu sou da idade de 85. 45 anos caminhando no deserto e perseverando, porque ele tinha uma promessa a conquistar. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês?
Porque a maior dificuldade do crente é saber esperar o seu tempo e essa hora da sua vida. 45 anos caminhando no deserto, mas ele perseverou e disse: ele falou. Se ele falou, ele vai me fazer chegar na minha vitória. Tem muitos que no meio do caminho eles desistem, como foi o israelita aqui. Vamos voltar, vamos levantar o capitão, porque na fé deles não dizia que eles iam conquistar a vitória deles. A perseverança deles, irmãos, foi pouca, mas quando o crente persevera no Senhor, acreditando no Senhor, o Deus dos céus olha para ele e diz assim: meu filho, eu tenho visto o teu esforço, a tua luta, sei que tem passado prova e dificuldade, mas tem perseverado na minha presença. Continua assim, porque eu vou te fazer chegar na tua vitória, e tu vais conquistar o que tem para ti, tu vais lidar o que tem para ti. E nesta noite eu te digo: vale a pena perseverar na presença dele, porque ele é tudo que é para ti. Tu vais te fazer chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil. A vida do crente é assim: vence uma, já se levanta a outra. Ele diz: mas será se eu vou chegar lá mesmo? Mas ele perseverou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele perseverou caminhando 45 anos. E a pergunta que eu faria hoje: qual o tempo da tua prova? Tem 2 anos. Meu Deus, o irmão está angustiado, a irmã está angustiada. Será se a prova não, se a vitória não chega mais, se a prova não passa? Continua, irmãos, porque Deus te vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa, irmãos, ele sabia esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhou 45 anos ali esperando a hora da sua vitória. Aleluia. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão na luta, estão na dificuldade, diz: tem hora que dá vontade de desistir, porque é difícil esperar. Tem muita gente, irmãos, que eles se perdem no caminho, porque eles não sabem esperar. Mas eles soube esperar, e acaba que atropela nas próprias pernas, e depois ele tem que recomeçar do zero, porque não sabe esperar. Mas ele sabia esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu adiantar aqui, irmãos, porque a hora passa. Quinta coisa que nos quero dizer, isso aqui é interessante: ele não perdeu o alvo da promessa. Muitos crentes não sabem, levantam uma luta daqui, uma prova daqui, uma dificuldade de lá, outra coisa de lá. Sabe para quê? Para te fazer te desanimar e te fazer, irmãos, perder o foco da visão da promessa do Pai. E quando as lutas se levantam, às vezes são tantas lutas, tanta dificuldade, que o seu alvo é perdido. Você já não tem o foco, já não tem o mesmo foco, já não tem a mesma visão. Porém, Caleb não. Ele continuou com o alvo, irmãos, na promessa do Senhor. Ele foi enfrentando as lutas, enfrentando o deserto seco, com dificuldade, mas o seu alvo estava focado na promessa dele. Ele certamente pensava consigo: estou caminhando em meio a esse deserto aqui, seco, talvez sem água, um calor, irmãos, dificultoso, mas consigo no seu coração ele dizia assim: olha, eu vou conquistar a minha herança. Louvado seja o Senhor. Eu vou conquistar a minha herança. Ele não perdeu o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Manteve-se o alvo. Talvez as lutas vão se levantar na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, em qualquer área que seja, irmãos, para te tirar do alvo. Mas você tem que continuar olhando firme, como diz a Bíblia em Hebreus 12, aquele que é o autor e consumador da vossa fé. Ainda que o vento sopre, que a tempestade se levanta, ou que as lutas venham, as barreiras pareçam ser, irmãos,
que você não vai ultrapassar. Mas eu te digo nesta noite, a tua visão tem que manter-se na promessa que o Pai te fez. Você não pode jamais tirar a sua visão e meter fogo na promessa. Você tem que dizer, as coisas podem se levantar, podem se levantar durante as tempestades, mas eu não tenho meu foco e a visão. Aquele que me vive a promessa e que eu harei para o nome de Jesus de Nazaré. Muitos verão sobre a minha vida que eu existe um Deus que faz milagre e que honra aquele que confia nele, porque ele é fiel para te manter a promessa que tem para ti no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, mas você está tanto em Goiânia, é bom de viver. Imagine andando no deserto 45 anos. Pensa um pouquinho aí. Aleluia. Que negócio de terra prometida é essa? Veio vivendo 40 anos no deserto seco, mas ele permaneceu. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta coisa que quero vos dizer, irmãos, ele era destemido. Destemido. Tem crente que qualquer coisinha já está fracassando medroso. Teme tudo. Qualquer coisinha, irmão, já está chorando, choramingando. Ele era destemido, Caleb. Ele disse assim: não temas, porque o Senhor está conosco. Não temas. Era destemido. Não temia, irmãos. Porque se Deus é por nós, quem será? Vai temer quem se Ele está conosco. Ele diz assim: pode ter o gigante que for, mas eu não temo, porque Deus está comigo. Eu estou de pé porque Deus está comigo. Tu estás de pé porque Deus está contigo. Se não fosse Deus, coitado de nós. E ele não tem, o gigante não tem, irmãos, o que há ali na herança dele, porque ele é um homem destemido. Tenha essa ousadia e tenha essa valentia na presença do Senhor. Tem que ser destemido. Este irmãos, eu ia para o último aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus do céu, é muito difícil lutar contra o tempo. Ele era fiel e obteve a herança o qual o Senhor tinha prometido. Josué 14, quero vos ler aqui. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. Ele continuou fiel ao Senhor. Aleluia. Tem muitos casos que tem crente, aleluia, que faz pirraça, né? Deus não me dá isso, também eu não faço isso. Deus não me dá isso ali, também eu não faço aqui. Deus não me dá isso, também eu não faço aqui. Tem crente desse tipo. É como se Deus precisasse dele e não ele de Deus. Só que este homem aqui caminha em meio ao deserto, uma dificuldade tremenda, mas a Bíblia diz que ele perseverara e seguiu o Senhor, o seu Deus. Ele foi fiel até o dia de conquistar a sua herança. Não relata a Bíblia todos os fatos em que aconteceram com Caleb, mas o que está relatado já é o bastante para entendermos que existia fidelidade na vida desse homem. Se existia fidelidade na vida desse homem, o próprio Deus se compromete com ele e diz assim: olha, porém o meu servo Caleb e Josué, que tiveram um espírito diferente, perseverar e seguir o Senhor, esses aí entrarão na terra que eu prometi aos seus pais do estado. A Bíblia diz que o Senhor, Deus fala assim: olha, esses murmuradores aí
vão ficar os seus cadáveres no deserto. Somente os que têm de 20 anos para baixo herdarão a terra que eu prometi aos seus pais. Porém, Caleb e Josué, eles herdarão a terra que eu prometi, a terra que emana leite e mel. Sabe por quê? Porque ele tinha fidelidade diante do Senhor. Não adianta eu vou exclamar aqui, irmãos, que Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas, se você não tiver uma vida de fidelidade com Deus, para que isso aconteça, pois nós sabemos que o Senhor tem compromisso com os que tem com Ele. Se você é fiel diante do Senhor e persevera diante do Senhor, na sua presença, fazendo a sua vontade, comprometido com o Rei, com a sua palavra, e que Deus em meio às lutas, você não olha para um lado, não olha para outro, mas está firme nele dizendo: eu vou me manter fiel a ti, Senhor, porque eu sei que a minha vitória vai chegar, eu obterei a minha herança, eu chegarei em ouro, eu chegarei lá e conquistarei até que o Senhor me prometeu. É por isso que eu chego diante de Josué, e de Josué, tu sabes muito bem da palavra que o Senhor falou a Moisés, servo do Senhor, ao meu respeito, ao teu respeito. E ele disse assim: o meu servo Caleb e Josué possuirão a terra que pisou nossos pés. Se você é fiel a ele, pode se levantar gigante, pode se levantar o inferno, pode se levantar Satanás, mas você vai vencer, você vai chegar lá, porque Deus te garante a vitória. Se ele te garantiu, ele segura as bocas, louvado seja o nome do Senhor. E ele chega com a autoridade e diz: eu quero aquilo que é dele. Ouça ti, você concorda? O que me cabe é bom, eu quero, irmão. Mas eu quero vos deixar uma observação aqui para fechar. Ainda havia 3 gigantes, irmão. Cesar, Tamar e alguns outros ainda. Ele diz: eu quero aquilo lá, porque aquilo é meu. Crente medroso, meu Deus, não vai sair, irmãos, do que se come. E a Bíblia diz, irmãos, que ele chega ali e entra. E ele diz: olha, José, da idade de 40 eu saí de lá, eu estou com 85. Mas a minha força é igual ao que era antes, para entrar, para sair, para guerra e para peleja. E eu quero. Sei que ainda tem gigante lá, mas o Senhor vai tirar os tronos de Gade. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que até os tempos que foi escrito, era de Jefoné, era de Caleb, filho de Jefoné, a herança. Hebron. Por quê? Perseverara fiel a Deus. Não tem como conquistar a promessa se não tem ousadia, não tem valentia, se não tem fidelidade diante do Pai. E ele chega e conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que Deus é Deus. Quando ele diz: ele entrará, o meu servo vai entrar, vai possuir a herança que pisou os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus falasse para mim, eu lembro. Porque Deus fala conosco, irmãos. Todos aqui acreditam que tem promessas do Pai. Alguém já usou. Deus já usou, alguém já falou: eu vou te dar isso, vou te dar aqui. E nós temos que ter a certeza que quando Ele promete, Ele cumpre. Somente perseveramos na presença dEle com fidelidade, e nós obteremos aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do Pai. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ore nesta noite com ousadia e diz assim: Senhor, eu entrarei lá e eu possuiria a herança que o Senhor tem para mim. Mas uma coisa eu vou chegar, não olhe para mim, mas fale com todo poderoso, com ousadia, diz assim: eu vou chegar pelo poder do meu Deus que está comigo. Eu romperei as barreiras, as dificuldades, e os gigantes cairão, e eu me darei a herança que o Senhor tem para mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, meu Deus, aí está a tua igreja, aí estão os meus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai.
de Jesus de Nazaré, Senhor. Meu Pai querido, nesta noite eu fui falado de herança, Senhor. Que conquista de promessas, ó Pai. Meu Deus querido, meu Deus amado, a tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor, meu Pai amado Jesus, jamais falou em tuas promessas, jamais falou daquilo que o Senhor prometeu, jamais falou daquilo que ele tem prometido. Mas, meu Deus querido, o Senhor, por falar a Josué e a Caleb, vocês entrarão na terra que eu vos tenho prometido, a terra que emana leite e mel, a terra, Senhor, meu Pai, que é maravilhosíssima, Senhor. Eu sei, Senhor, como Josué e Caleb, aqui meninas que tem promessa do Pai, eu estou provada no Senhor nesta noite. Eu te dei, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor. Eles vão romper, eles vão destruir os gigantes, e eles vão, ó Pai querido, obter a herança que o Senhor nos tem para eles. Aqui me homem e mulher, que o Senhor, ó Pai querido, canasta tuas mãos, escorrendo na tuas mãos, e tem gigante que tem impedido, mas na autoridade do nome de Jesus, eu vos digo hoje, que eles vão romper. Para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, Senhor. E eles serão, Pai, na tuas mãos, escorrendo na tuas mãos, e conquistarão aquilo que o Senhor nos tem como promessa para eles. Uma promessa do Senhor. Assim, Senhor, assim, ó Pai, e em nome de Jesus eu profetizo que eles vão chegar, que eles vão conquistar, Senhor. Para o nome do Senhor, você tem que acreditar nesta noite. Pai do Senhor, creio no Senhor, eu acredito, Pai, e que nada vai impedir eu chegar, eu obter a herança que o Senhor mesmo me prometeu, e mesmo me garantiu, Senhor, como herança, Pai. Oh, Jesus de Nazaré, eu sei, Senhor, eu sei, Pai, que essa vida vai chegar, que essa mulher vai chegar, que esse homem vai chegar. Aleluia. Eu sei, Pai, Jesus, Senhor, mudas no caminho, e barreira, Senhor, mas, meu Deus, o Senhor está com eles, o Senhor está, meu Pai, na vida deles, ó Deus, e, Senhor, meu Pai, vai, Senhor, mostrar que tu tem, ó Deus querido, algo tremendo para a glória, no nome de Jesus. Oh, Jesus de Nazaré, eu creio, Pai querido, no teu poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Senhor. Eu creio. Talvez tem vidas aqui, Senhor, que não entendem, Senhor, e que talvez não querem um milagre. Aleluia. Mas nessa noite, eu sei, ó Pai, cada mundo espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu disse, Senhor, meu Pai, que tu já estás Senhor está cair diante de ti, todas as coisas que tem se levantado.
E nessa noite, se aproxima uma vez mais a conquista da promessa do Pai. Eu sinto a vergonha aqui. Eu sinto a vergonha aqui.